Boa noite, pessoal. Sou a professora Suelen, sou coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produção do Centro Universitário Unideal, aqui de Getúlio Vargas. E nós estamos começando o nosso segundo encontro de arquitetos e urbanistas. Esse encontro é realizado... Oi, pessoal. Esse encontro, então, ele é realizado no mês de setembro. Nós adiantamos o Dia do Arquiteto e Urbanista, que é lá em dezembro, para poder comemorar junto com os nossos alunos. Conhecendo-se o mercado atual e as necessidades dos profissionais, esse ano o tema é BIM, para arquitetura e engenharia. Nessa primeira noite a gente vai ter uma palestra com o Juliano e amanhã nós teremos uma mesa redonda. Quem tiver sugestões e perguntas para a mesa redonda, eu peço que observe aqui na descrição do vídeo, tem um e-mail, arquitetura.gv@ideal.com.br, encaminhe sua sugestão de pergunta ali. Se quiser fazer perguntas no chat hoje também pode, tá? Fiquem bem à vontade. E quem não está inscrito no evento ainda, para receber o certificado, está na descrição do vídeo. E para confirmar a sua presença, garantir o certificado e participar do sorteio de um curso de Revit pela ProEng Cursos, é só comentar aqui o seu nome completo para a gente poder validar a sua presença. E amanhã, depois da mesa redonda, a gente vai fazer, então, o sorteio. A ProEng Cursos é a nossa apoiadora do evento esse ano. Ela é uma empresa especializada em cursos de aperfeiçoamento para engenheiros, arquitetos e estudantes. Eles possuem professores qualificados, atualizados e atuantes no mercado. Vocês podem conferir o site deles, também está aqui na descrição do vídeo, que é proengcursos.com, ok? Na noite de hoje, então, nós teremos uma palestra técnica com o Juliano Lima da Silva. O Juliano, ele é engenheiro civil, especialista em gerenciamento de obras, mestre em arquitetura e urbanismo com foco em BIM, gerenciamento de projeto, programação, norma de desempenho e design paramétrico. E é professor universitário. Seja bem-vindo, então, Juliano. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem aí. Sejam bem-vindos, então, para mais um evento. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente fazer uma conversa especificamente aí sobre os tópicos de BIM. Né? Então, boa noite a todos que estão chegando agora. Deixa eu colocar aqui só certinho aqui. Acho que agora está compartilhando. Só verifica aí para mim se está tudo certo. Né? Então, primeiramente, agradecer aí a Suelen pelo convite para participar do evento. Né? Eu tenho várias coisas para falar com vocês, né? Apresentar esse tema, né? Esse tema complexo, né? Emergente, que é o BIM, e falar um pouco sobre as aplicações de BIM para arquitetura, para engenharia, né? Como que a gente pode utilizar essa tecnologia, né? Esse conjunto de informações nos nossos projetos, né? Para alavancar os nossos empreendimentos, certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Então, começando primeiramente, né? Me apresentando rapidamente. A Suelen, na verdade, já me apresentou, então vou apresentar a parte do meu currículo acadêmico, profissional, né? Enfim, com o que eu trabalho. Aqui eu tenho uma foto, num momento, né, um pouquinho mais feliz da vida, né? Que a gente não estava em quarentena, né? Então, agora nós estamos, infelizmente, trancados em casa, aproveitando, né, o momento para estudar alguns tópicos mais aprofundadamente, né? Mas, né, claro, nada se compara, né, como era antes, né? Então, eu sou formado em engenharia civil, né, em 2014. Desde o início, né, nessa época, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de algumas ferramentas de programação, desenvolvimento de softwares voltados para engenharia. Então, o meu TCC foi nessa área aqui de cálculo de estruturas de madeira, conforme uma norma. Então, foi feito o desenvolvimento de um software chamado JWood. Talvez vocês já tiveram contato com ele, né, ou não. Mas eu, durante toda a minha faculdade, eu nunca tive contato com o BIM, né? Eu nunca não fui apresentado, né, de forma extensiva a esse conceito. Né? Então, foi só depois de formado que eu tive a oportunidade de descobrir mais sobre isso, né, numa pós. Então, eu ouvi falar, né, durante a faculdade, mas não tive, né, esse momento, né, de descobrir do que se trata, né, o BIM. Então, eu acho bem interessante esse evento para apresentar, né, os conceitos bases para vocês. E para vocês irem aos poucos ao longo aí da faculdade, principalmente para o pessoal que está começando agora, primeiros semestres, né, está nas disciplinas aí de desenho, ou está desenvolvendo algum projeto, né, no pessoal da arquitetura e tudo mais, já ir vendo alguns tópicos relacionados, né. Então, como eu falei, durante a faculdade não tive muito contato com o BIM, então, na pós, eu fiz uma especialização em gerenciamento de obras,
E no gerenciamento de obras, a gente lida muito com prazos, né? Com tempo, custo e tudo mais. Então, eu estava pensando maneiras de como a gente pode anexar essas informações, né? Em planilhas, né? Informações de canteiro de obras, né? Como é que a gente pode manipular essas informações em um ambiente virtual, né? Então, eu descobri que existe lá, né? Um conjunto de tecnologias que a gente chama de BIM, que me auxiliou aqui, né? Na minha pós, para desenvolver um estudo de caso, né? De compatibilização de projetos. Então, nessa palestra, né, nesse encontro, eu pretendo falar com vocês um pouco sobre esses tópicos, né, como que a gente pode compatibilizar projetos, como funciona na prática o BIM, para implementar, né, em um escritório, quais são os desafios, né, os passos iniciais, e assim por diante. Mas a minha alfabetização, daria para dizer assim, aprofundada em BIM, ocorreu no mestrado, né, então a minha graduação foi feita na UPF, né? O meu mestrado e a especialização foram feitas na IMED, né? Então, o mestrado em arquitetura e urbanismo eu realizei ali utilizando o BIM para fazer alguns programas, né? Algumas ferramentas para o Revit. Revit é um software que eu vou apresentar ali rapidamente para vocês depois. Então, voltados aí para a parte de desempenho acústico, desempenho lumínico, né? Então, realizar simulação computacional, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de programação e sempre gostei também dessa parte de né, criar ferramentas, né, criar pequenos softwares para os projetistas utilizarem. Né? Certo? Atualmente eu sou professor na Faculdade Meridional ED, então eu sou professor de engenharia, né, engenharia civil, elétrica, produção e mecânica, e em alguns momentos eu dei aula também na arquitetura, né, mas principalmente na civil. Eu dou as disciplinas ali de desenho, infraestrutura urbana, né, disciplinas relacionadas em alguns tópicos com essa base de projeto, né. Então, começando esclarecendo alguns termos, né, que às vezes a gente ouve falar, né, mas não sabe exatamente das definições, né, deles. Então, muito se fala assim, né, qual a diferença entre CAD e BIM, por exemplo, né, termos meio genéricos, né, CAD que representa aqui nesse caso Computer Aided Design, né, então desenho auxiliado por computador ou projeto auxiliado por computador. Então é aí um conjunto de ferramentas, técnicas, é basicamente um conceito bem amplo, né, que abrange, inclusive, as ferramentas que a gente está habituado, então o AutoCAD, o Revit, SketchUp, tudo isso está inserido nesse conceito do CAD, né. Então é um conceito bem grande, tá? Não é um software específico, né. O CAD não é necessariamente um software, ele é um conceito voltado para essa área de desenvolvimento de projetos, né, de design, de edificações, enfim. E não necessariamente ele está anexado só à construção civil, por exemplo. Então, existe CAD para outras áreas da indústria, né? Então, o pessoal da mecânica também utiliza desenho auxiliado por computador. O pessoal, né, do design de produtos, né, de várias áreas da indústria também utilizam, certo? E aí, o que seria o BIM especificamente, né? O BIM se trata do Building Information Modeling. Nesse caso, o B de BIM é de Building, né, de construção, edificação. O I de Information, ou informação. E o Modeling é de modelo, né, do processo de modelar essa edificação. Então, a ideia aqui é que a gente vai ter informações em um modelo tridimensional da edificação e, a partir desse modelo, nós geramos subprodutos, né? Então, a gente gera documentação, a gente gera simulações do gerenciamento da obra, a gente gera detalhamento de peças, a gente faz cálculos e assim por diante. Então, a diferença, né, entre os dois termos, né, é que, na verdade, BIM está inserido no conceito de CAD. Tá? Então, o BIM é como se fosse uma pequena parte do CAD, né, que é um conceito bem grande, certo? Então, uma pergunta que às vezes pedem é, BIM é CAD sim, né, que ele está inserido nesse conceito. Porque as pessoas, elas geralmente associam CAD com AutoCAD, tá? Mas o CAD, o termo, ele é um termo bem amplo, né, sem problema nenhum. E aí, aqui uma pergunta que aparece, né, bastante, se BIM é Revit, né? Se eu estou mexendo no Revit, eu estou fazendo BIM, né, por exemplo. Isso é também um outro assunto que a gente pode discutir rapidamente. Na verdade, o Revit ele é uma única ferramenta, né, inserida nesse grande conceito do BIM, né? Então, o Revit é uma de várias ferramentas que eu vou mostrar algumas para vocês agora. E o Revit é uma ferramenta voltada para modelagem arquitetônica, né, geração de documentação. Ele faz uma pequena parte de tudo que o BIM pode fazer, certo? Então, o BIM não é só Revit, né? Na verdade, o Revit é uma das ferramentas mais conhecidas, né? E nós temos várias outras que servem para outros propósitos, né?
certo? Então, seguindo aqui rapidamente, né, falando rapidamente do conceito geral de como foram evoluindo nessas tecnologias, há muito tempo atrás, em escritórios de arquitetura, de engenharia, existia essa profissão aqui, que era do desenhista, né, que muitos talvez devem ter ouvido falar, né? O desenhista tinha a função de copiar os projetos do arquiteto, né, fazer as alterações. Então, tu tinha um grande escritório de arquitetura e tu tinha vários profissionais que eram desenhistas, né? Eles não necessariamente estavam envolvidos no processo de projeto. Eles estavam ali para copiar os desenhos, né, fazer as alterações e gerar as pranchas. Então, é um processo muito focado na documentação, né? Então, gerar pranchas, gerar documentos para aprovar um projeto, para dar instruções para quem for fazer aquele projeto em obra, né? E aí, com a chegada dos computadores, né? Então, aqui, os primeiros computadores eram gigantes, né? Então, ficavam num espaço de uma sala, tipo assim, uma sala de aula, o tamanho das instalações com os computadores. E poucos escritórios tinham acesso a eles, né? Então, eles tinham que estar em um ambiente refrigerado, por exemplo. Então, os softwares, eles não eram muito robustos. Tá? Sketchpad foi um dos primeiros softwares da parte de desenho, né? E aí, conforme foi seguindo, né, passando o tempo, os computadores foram ficando, aos poucos, foram ficando mais acessíveis, né, a esses escritórios. Então, não era só os grandes escritórios que tinham acesso à tecnologia, né, à computação para fazer isso. E aí, esse tipo de profissional que simplesmente copiava os desenhos, foi aos poucos, né, cedendo, né, perdendo espaço no mercado, né. Não necessariamente que ele tenha se tornado obsoleto, né, imediatamente, mas aos poucos foi se tornando mais fácil de fazer esse processo de copiar, de gerar pranchas em um computador, né. Então, por exemplo, quando surgiu o AutoCAD, né, facilitou bastante, porque ele é uma prancheta eletrônica, né, então a gente consegue desenhar as linhas, né, consegue desenhar o projeto, manipular as linhas, cortar e tudo mais, fazer as nossas pranchas de uma forma automatizada, né. Então, algo que demorava horas passa a demorar, né, minutos, né, ou um tempo muito menor, certo? Porém, aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo algumas fragilidades nesse processo, tá? Que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, esse processo de gerar pranchas, né, gerar documentação, ele é muito focado, né, no processo de dar instruções para quem vai modelar, né, para quem vai construir aquilo. Então, o processo inteiro, né, de desenhar, a profissão inteira, ela tinha uma vertente muito focada nessa documentação. E aí a gente vai ver com o BIM que a gente tem outras possibilidades, né, utilizando esse modelo. Então, no BIM, o foco não é mais gerar documentação, né, mas sim simular, né, extrair quantitativos, né, extrair informações de prazo, custo da obra em determinados momentos, né, e a documentação se torna um segundo plano, né, uma coisa adicional, né, um produto adicional que nós temos ali, né. Tá? Deixa eu só guardar aqui. Então, aqui a definição de BIM, né, uma definição, uma das mais amplas, tá, que eu gosto bastante dessa definição, porque essa definição é do autor Succar, né, um dos principais autores de BIM na atualidade, né, desde o início. Trata assim, né, assim, ó, modelagem, né, então que é dar forma, dar escopo, apresentar, construir alguma coisa, no caso um modelo, e esse modelo é feito de informação. Então, informação é um conjunto organizado de dados que são acionáveis, né, como está dizendo aqui, né, e significativos, ou seja, eles têm um porquê de existir, né, e os dados conversam entre si, certo? Então, uma maneira de descrever o BIM é pensar assim, que cada objeto 3D vai ter, anexado a ele, vai ter uma planilha, né, uma planilha Excel, enfim, alguma planilha que tu pode fazer cálculos com as informações que tem ali, tá? Vou dar uns exemplos depois. E aí nós temos aqui, né, os motivos do BIM existir, né? Então, para construir virtualmente, então a gente faz uma maquete eletrônica, por exemplo, de um modelo 3D, para gerar renderização a partir dela, né, por exemplo. Estender as análises, né? Então, cálculo estrutural, análise de viabilidade econômica, qualquer coisa que envolva essas variáveis a gente pode estudar. Aí aqui, né, explorar possibilidades, estudar cenários, né, e se alguma coisa acontecesse, né, na obra, no canteiro ou no orçamento, o que a gente poderia fazer, né? Detectar colisões entre disciplinas, calcular custos de construtibilidade, analisar a construtibilidade, né, da obra. E aí aqui, né, uma das principais partes, né, gerenciar, né, e fazer a manutenção de uma obra, né? Então, grande parte dos custos associados a uma obra
não estão necessariamente no projeto, né? A gente vai ver que a construção e a manutenção da edificação já construída também tem uma parcela bem interessante de custos, né? E aí o BIM, ele é especificamente, né, para edificações, mas ele pode ser aplicado também para obras de infraestrutura de escalas maiores, né? Então, a definição que eu vou passar aqui para vocês é mais específica para edificações, mas tem aplicações em várias áreas, né? Só um pouquinho. Peraí. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como a gente pode interpretar o problema, né? Entender o problema inicial, né, que surgiu e que foi evoluindo, né? Então, esse problema já é bem conhecido, certo? Deixa eu só ver que deu um aviso aqui. Acho que tá tudo ok. Tá tudo ok. Me avisa aí se, caso dê alguma coisa, vai me avisando, tá? Então, qual que é o problema inicialmente que a gente nota lá no processo utilizando ferramentas 2D de desenho, né? Então, por exemplo, utilizando o AutoCAD como uma ferramenta para modelar, para desenvolver os projetos. Como o processo ele é voltado para gerar a documentação, tá? Nós temos alguns problemas de representação, né? Então, pensa o seguinte, né? O escritório lá tem que fazer um projeto de instalações, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, né? Enfim, com várias disciplinas diferentes, né? Tudo isso é montado em cima de um projeto arquitetônico que é feito em 2D, digamos, né? Então, por mais que o projetista lá utilize o AutoCAD há muito tempo, por exemplo, ele pode ter uma certa dificuldade em interpretar essa informação e uma dificuldade ainda maior de transmitir essa informação para quem for executar, né? Então, se a gente for levar o projeto como uma instrução para execução, como se fosse, às vezes se torna muito complicado, né, de levar essa informação adiante sem ter erros, certo? E aí, por isso que o BIM, né, que a gente utiliza projetos tridimensionais com informação, ele surtiu um efeito muito grande na indústria, né, de obras, assim, né, de instalações industriais, né, daria para dizer, onde é muito importante saber que elevação estão, né, os elementos, que tipo de elemento que tá sendo feita a instalação, a que altura, né, por exemplo, quais as colisões entre outros estão próximos. Então, vou ter ar, vou ter vapor, eventualmente, né, fluido sob pressão, né, água, enfim, gás sob pressão nesses dutos, e eu preciso levar em consideração informações lá do dimensionamento, né. E, além disso, para eu construir isso aqui, né, de uma maneira que não atrapalhe, né, o andamento da obra, eu preciso saber o que tem que ser construído primeiro. Então, no modelo tradicional, né, não vou chamar de tradicional, né, no modelo antigo, né, que ainda é utilizado, né, na verdade, a gente faz essa compatibilização por sobreposição de pranchas, né? Então, vou falar um pouco disso mais adiante. E no modelo BIM, a gente é obrigado a fazer o desenho, né? A modelagem tem que ser em 3D. E não é só um 3D simples, assim, né? Então, não é que nem no SketchUp que a gente faz a extrusão de paredes, né, e monta os modelos 3D. No BIM, a gente precisa colocar as informações. Então, por exemplo, eu preciso colocar de que material é feito, quanto custa, eventualmente, aquele material, se o meu objetivo for fazer um orçamento, né? Se eu tiver algum cálculo vinculado ali, né, se eu posso condicionar o dimensionamento do elemento a uma série de cálculos, né, de regras, e aí a gente gera camadas de complexidade adicionais nesse modelo, certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como a compatibilização pode gerar alguns problemas, né. Então, aqui um trabalho da Paola Zardo, de 2016, ela pegou alguns projetos em 2D e fez ali uma análise de possíveis problemas que isso gera em obra, né? Então, aqui fazendo a compatibilização entre estrutura e instalações hidráulicas, né? Então, nesse tipo de desenho aqui, o 2D, nem sempre a gente consegue antecipar todas as informações, né, relativas aos clashes, né, às interferências, e se não for previsto isso na obra, pode gerar alguns furos em vigas, né? Então, tem certos pontos, né, nessa estrutura de concreto que pode influenciar no comportamento, né, eventualmente, da estrutura. Tá? E não é só isso, né, não é só o desempenho estrutural da edificação que pode estar em risco, né, dependendo do projeto. Nós também temos a questão de ter que romper essas vigas, né? Então, se essa informação só chegou a ser vista na hora da obra, né, não foi antecipada no projeto, ou se a compatibilização do projeto não foi suficiente, devido à maneira como ele está representado, vai ter custos adicionais, né, de romper isso aqui na obra, né, então pode gerar uma série de problemas, né, que podem levar a uns custos bem elevados, né. Então, algumas soluções em 2D, né,
são feitas ali, né? Pega o projeto estrutural lá e prevê alguns furos, ó, onde vai ter furos nas vigas, certo? Porém, isso aqui não é totalmente, né? Não tira todo o risco, né? Não tira todos os problemas, porque a gente prevê os furos nas vigas, não necessariamente a gente está detalhando a que altura esses furos têm que estar sendo feitos, né? E a gente tem que fazer isso em toda uma prancha, né? Todo um projeto. Se tiver alguma alteração de projeto, a gente vai ter que refazer os desenhos, né? Refazer essas linhas, né? no modelo tradicional. Então, vai ter que refazer lá o cálculo estrutural para levar em conta esses furos, né? Então, é um processo a mais que pode ser feito para contornar, né, o problema. E aí, a compatibilização em 2D, aqui tem um exemplo, ó, é por sobreposição de pranchas. Então, a gente tem um desenho 2D, uma planta baixa da edificação, vai lá e cola um projeto em cima do outro, né? Cola o arquitetônico, cola o estrutural e cola o de instalações de esgoto, por exemplo. E aí verifica, né, a mais ou menos a que altura vai passar a tubulação, certo? Só que nem sempre isso aqui funciona, porque a gente está olhando em vista de planta, e a tubulação ela tem inclinação, né? Então a tubulação de esgoto, normalmente ela vai ter ali uma inclinação de 1%, 2% e assim por diante. Então a altura que vai encostar na viga é muito difícil de interpretar, né? Se a gente tiver só isso aqui como informação, né? Se só for essa aqui a nossa fonte de informação. E aí os projetistas precisam fazer detalhamentos, muitos detalhamentos, né? Para tornar isso aqui mais legível na obra, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que questionar, né, se a planta baixa que a gente conhece é a melhor maneira de representar certos tipos de projeto, né? Se é a melhor maneira de compatibilizar os projetos. Será que adianta para quem vai executar, né, saber, né, algumas informações, né? Será que a maneira que a gente faz para representar os projetos, a que é exigida por prefeituras, por exemplo, se ela é efetivamente útil ou se ela é só um documento para a gente aprovar o projeto e depois segue a vida, né? Então, é alguns questionamentos, né, que a gente vai fazendo. Então, a ideia é o seguinte, olha só. Todos os elementos, né? Aí agora, trocando para o BIM, né? Eu vou começar a mostrar algumas coisas sobre BIM. Primeira coisa no BIM, né? Os elementos têm que ser em 3D e eles têm que ser paramétricos. O que significa ser paramétrico, né? Ele vai ter as informações embutidas nesse elemento. Então, por exemplo, aqui tem uma porta. A porta ela é feita de madeira, digamos, e o material madeira ali, que está anexado na porta, ele é paramétrico porque ele muda essa medida aqui, ó, da abertura do batente, certo? Então, se a parede for mais grossa, vai aumentar a quantidade de batente que tem ali, por exemplo, né? E outra informação, né? Quando essa porta é posicionada em uma parede, se eu estou calculando o volume dessa parede aqui, quando eu posiciono a porta, ele vai descontar, né, o volume dessa porta aqui. Então, ele vai deletar a parede, né, antes de colocar a porta. Deleta um pedaço da parede. Então, a diferença do BIM para um CAD 3D, né, porque a gente pode fazer no AutoCAD modelos em 3D também, né, CAD 3D, é que o BIM tem essas relações semânticas, né, então os elementos conversam uns com os outros, né, então uma porta só pode ser colocada dentro de uma parede, por exemplo. Ela não pode ser colocada no ar, assim, né, que nem a gente faz no AutoCAD, assim, só desenha ela fora e depois move. E aí isso permite que, assim, ó, eu posso mudar a parede depois, e como ele está calculando o quantitativo de porta, por exemplo, quantitativo de batente de madeira, né, quanto vai ser gasto nisso aí, isso vai atualizando, né, numa forma de uma corrente, né? Uma mudança no projeto vai fazendo outras alterações, né? Então, vai atualizando planilhas de custo que tu tenha, por exemplo, né? Então, tu troca uma parede de 15 por uma parede de 20, por exemplo, a quantidade de alvenaria, reboco, eventualmente, né? Enfim, o que tu tiver configurado também vai alterar automaticamente, né? Porque as informações estão dentro do modelo, né? Então, uma simples porta, olha quanta informação que tem dentro, né, de uma porta que a gente pode configurar nela, né? Certo? Então, o nome disso aqui é uma família de porta, né? É como se fosse o bloco do AutoCAD que nós temos, né? Então, só que o bloco ele é feito de linhas e isso aqui é feito de objetos, né? 3D com as informações que a gente precisa dentro deles, certo? Então, seguindo, né, nessa lógica, assim, que todos os objetos vão ter informações dentro deles, a gente pode construir a obra bem como ela é na vida real, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de alguns modelos e alguns trabalhos de alunos também, inclusive, para mostrar como que isso funciona, né? As três principais disciplinas, né, que a gente pode modelar, né, são o projeto arquitetônico, como está aqui, né, projeto de estruturas e o projeto de instalações.
Se a gente for numa obra, por exemplo, vai numa obra, tu vê a placa da obra, né, tu vai ver que vai ter vários profissionais responsáveis, né, nos projetos. Então, no BIM, a ideia é assim, a gente pega algumas disciplinas que a gente queira extrair os quantitativos, né, queira ter uma informação um pouquinho mais detalhada, né, de como que funciona os sistemas, né, do cálculo e tudo mais, e a gente faz modelos ao invés de fazer as pranchas. E a partir do modelo 3D saem as pranchas, né, não o contrário. Tá? Então, aquele processo assim que alguns arquitetos, alguns escritórios de arquitetura fazem, né, de montar no AutoCAD lá as pranchas 2D, aí depois fazer um render no SketchUp, né, montar um modelo no SketchUp, e aí depois, eventualmente, fazer uma maquete virtual, enfim, para apresentar para o cliente. A partir do 2D, a gente faz o contrário, né? A gente faz o modelo 3D direto, e aí, a partir do modelo 3D, a gente gera a documentação 2D que for necessário. Certo? Então, é uma maneira de unir esses processos, né? Que estão meio que espalhados aí, né? Na nossa profissão. Então, aqui estão só algumas das disciplinas, tá? Mas tem outras coisas que podem ser modeladas. Então, tu pode modelar instalações elétricas, de incêndio, ventilação. Tu pode modelar, inclusive, sistemas de escora, formas, segurança, né? Então, os guarda-corpos, coisas provisórias da obra a gente pode modelar. Então, tudo que tu tiver interesse e que tenha um motivo de existir, né, a gente pode modelar se a gente quiser fazer algumas simulações, né, com aquilo, certo? Então, os exemplos que eu trouxe aqui, né, esse aqui é do ArchiCAD, ó, não é do Revit, isso aqui é uma vista explodida, ó, erguendo o telhado para ver o que tem lá dentro. Isso aqui é no Revit Estrutura, onde a gente tem a modelagem das barras aqui, né, e aqui tem um detalhamentozinho, ó, de uma fundação. As linhas estão um pouquinho fora do padrão, né, mas só para mostrar. E aí a gente pode vincular, né? Então, essa informação aqui ó, do modelo, que tem aqui a informação das barras, né? 3 barras de aço bitola 12 em cima e 3 de 10 embaixo, por exemplo. Isso aqui vem de um software de cálculo, né? Que transforma aquela informação, o output do software de cálculo, né? Transforma em um modelo. E aí esse modelo pode extrair quantitativos também, né? Tá? Tem softwares que fazem especificamente isso, né? Então, tem softwares que são só para cálculo de estrutura de concreto, tá? E alguns exportam os modelos, né? Alguns exportam mais informações, alguns exportam menos informações, né? Mas aí a ideia do BIM é que a gente pega modelos de diferentes softwares e faz uma integração, né? Junta esses modelos para fazer algum cálculo. E aqui está o projeto uma parte, né? De um projeto de instalações de esgoto. Também tem água quente, água fria, né? Então, tu consegue colocar equipamentos. Então, aqui tu tem a arquitetura, né? Aqui tu tem a estrutura, que pode ser de aço também, né? Nada impede. E aqui tu tem MEP, né? Que são os projetos mecânicos, elétricos e hidráulicos, né? Então, é uma disciplina, são as 3 principais disciplinas, daria para dizer, do softwares BIM que a gente trabalha. Isso aqui da parte de modelagem, né? Então, no MEP a gente tem vários subsistemas, na arquitetura tem vários subsistemas, na estrutura também, né, conforme a necessidade. Certo? Então, como eu falei, o princípio do BIM é o seguinte, né? Esse aqui é um trabalho de um aluno, né? O aluno desenvolveu esse modelo desse edifício aqui. Tá? O BIM tem aquele propósito assim, né? A gente faz o modelo 3D, o mais detalhado possível, e a partir do modelo 3D sai a planta baixa. Então, a planta baixa nada mais é do que um subproduto, né? Do nosso processo aqui. Como a gente já está modelando em 3D, se eu olhar essa edificação de ângulos diferentes, eu vou ter as fachadas, por exemplo, né, ou vistas isométricas. Né, e eu ainda posso pegar esse modelo aqui e importar ele para um software de cálculo estrutural, por exemplo, para fazer o dimensionamento da estrutura de concreto, enfim. Pegar esses 2 modelos, né, o estrutural e o arquitetônico, e fazer o projeto de instalações de esgoto, por exemplo. Então, é tudo com base em modelos 3D, né? E essa informação pode ir passando de disciplina para disciplina, certo? Então, a gente abandona um pouco aquele conceito aqui, né, de um desenho com linhas, né, de uma prancheta eletrônica, e passa a trabalhar com um modelo 3D, né? E em cima desse modelo a gente pode trabalhar com representação, né, que nem a gente fazia no AutoCAD. Então, a gente consegue colocar cotas, observações, nomes de ambientes, né? Então, aqui ó, tem os nomes dos ambientes, aqui, por exemplo. Então, tudo que a gente faz no AutoCAD, a gente pode fazer no Revit, por exemplo, né, que foi o software utilizado nesse caso.
Só que isso é só uma pequena parte, né, do que a gente pode fazer. Mas diria assim, né, que é o ponto de partida, né, é o início para muitos escritórios, inclusive, né, começar a fazer os projetos no Revit ali, né, enfim, é o início para muitos, tá? Esse trabalho que é de um aluno do primeiro semestre, inclusive, ele fez aqui, né, a planta baixa do pavimento tipo aqui, né, e a partir disso fez ali um corte no pavimento tipo aqui, um corte horizontal para gerar essa planta baixa, né, certo? Então a ideia do BIM é assim, ó, ao invés de tu desenhar a planta baixa, tu tem lá um modelo 3D, e tu faz um corte, ou tu enxerga de um ângulo diferente aquele mesmo modelo 3D. Então a gente tem que pensar assim que a planta baixa de uma casa, por exemplo, como está aqui, nada mais é que um corte a uma altura específica, né? Então, por exemplo, aqui está 1,5 corte. Então a gente enxerga as paredes, as janelas, ó, as portas, inclusive, porque eles estão nessa altura de 1,5 no corte, certo? E aí a gente utiliza desse princípio que a gente está olhando um modelo de ângulos diferentes para gerar documentação. Então, a partir daqui, consegue extrair documentação para aprovação na prefeitura, por exemplo. Consegue fazer análise ali de quanto material está sendo gasto na casa, né? E assim por diante, certo? Aqui eu trouxe também mais um modelo de um aluno, né? Então, como eu falei, sempre sai do modelo 3D. Então, esse aqui também foi feito no Revit. Então, o Revit é um software de modelagem arquitetônica, estrutural, instalações, né? Ele é um software de modelagem meio que em geral. E aí aqui foi a planta baixa do primeiro pavimento, ó, colocando a chura, né? Aquelas representações que a gente já conhece do AutoCAD também tem, né, no Revit, né? Vai ficar parecendo que eu estou tentando vender o Revit, tá? Mas não é, que é o software mais conhecido, tá? Nessa parte assim de documentação, é um dos softwares mais difundidos aí, né, entre os estudantes. Mas tem vários outros softwares, né, o ArchiCAD, né, tem o Bentley, que fazem processos semelhantes ao que o Revit faz. Alguns têm mais funcionalidades, outros têm menos, né, então cada um trabalha num processo diferente, né, mas eles têm similaridades entre eles, certo? Aqui eu também trouxe, olha só, a vista frontal, né, do trabalho desse aluno. Então, ele está enxergando a casa de frente aqui, né? Então isso aqui auxilia muito para quem está iniciando na parte de desenho, para entender lá os diedros, vistas frontais, laterais, né, as projeções ortogonais, auxilia muito trabalhar com o 3D, né? Tá? Então, muitas vezes é um pouco abstrato a gente trabalhar exclusivamente, né, desenhando linhas no AutoCAD, né? Então, os softwares BIM auxiliam bastante nessa parte também, né? Uma outra coisa, né, o mais importante até, talvez eu diria nessa parte aqui, é que se tu muda uma coisa, por exemplo, digamos que o aluno aqui, ele utilizou uma parede de 20 centímetros, né, para fazer a parede externa, digamos. Se por algum acaso ele trocasse o objeto aqui, a parede, essas paredes externas aqui, por uma parede, digamos, de 22 centímetros, né, o projeto inteiro dele mudaria, né. Então, lá na vista de planta baixa aqui, iria engrossar um pouquinho, né, essa parede aqui do lado, por exemplo. E isso aqui, se fosse no AutoCAD, por exemplo, ou em algum software de desenho, é um pouquinho complicado, né, porque a gente tem que atualizar as pranchas, né. E imagina o seguinte, né, se tu tem um edifício de vários andares, né, um projeto de um edifício ali de 10, 15 andares, né, e por algum motivo lá no cálculo, ou enfim, na análise estrutural que está sendo feita, a laje lá, que era, sei lá, de 12 centímetros, agora é de 15, ou, sei lá, era 10, foi para 12, alguma coisa assim do tipo. Atualiza aí tudo as tuas pranchas no teu projeto arquitetônico, muda aí tudo, né, para nós aí, para a gente ter os projetos atualizados para execução, né? Imagina o trabalho que não dá voltar e desenhar tudo de novo, né? Então, uma das vantagens dos softwares BIM é que eles têm essa constância entre as vistas, né? Então, se tu mudar ali, ó, mudou o tamanho de uma janela, por exemplo, vai alterar a janela na respectiva planta baixa também, certo? Então, as mudanças são constantes entre as vistas. Troca uma coisa no 3D, ele troca também nas representações 2D, troca na fachada, né? Então, vou pegar aqui, ó, digamos que a porta da garagem aqui foi mudada, vai mudar lá na planta baixa, vai mudar na fachada, e se tiver outras vistas, cortes, também vai mudar, né? Se tu mudar, por exemplo, o material, a dimensão, né? E não é só isso, né? Então, como eu falei de exemplo ali, se tu trocar a alvenaria, né, aumentou o tamanho da parede, aumentou o consumo de reboco na obra, por exemplo, ou
usou algum outro material, né? Não usou mais aquele bloco D14, né? Usou o bloco deitado, sei lá, enfim. Mudou o sistema construtivo, né? O custo da obra, o custo inteiro da obra muda também, né? Então, como no softwares BIM a gente tem a informação do custo vinculada também, né? A gente consegue calcular o quantitativo de materiais, composições de custo de paredes, por exemplo, de revestimentos, forro de gesso, né? Qualquer coisa, tu pode colocar informações de quantitativos. Já que tem essa ideia de tu ir mudando os elementos, permite que tu, por exemplo, para um cliente, tu apresente várias alternativas, né? Então, quanto vai custar a obra utilizando tal material, quanto que vai custar a obra utilizando outro material, né? E assim por diante. Então, tu cria cenários ali dentro do software, e aí a documentação, como ela é um processo feito relativamente rápido, né? Então, esse processo de colocar ali, né, as pranchas, fachadas que são exigidas é relativamente rápido. Tu tem mais tempo para lidar nessas decisões que realmente são impactantes, né, que são relacionadas ao custo. Tá? Porque a gente sabe que se o projeto ele tem um valor, né, ele tem uma porcentagem, né, ali do custo do empreendimento inteiro, mas esse custo é muito pequeno quando comparado com o custo de materiais e mão de obra, né? Então, o BIM é muito interessante para gerar esses documentos detalhados, mas o foco principal, né, eu diria, não está só em gerar documentação melhor, né? Porque se a gente utilizar o software BIM, né, utilizar o Revit como um CAD melhorado, a gente já está ganhando bastante, né, mas a gente tem muito mais a ganhar se a gente entra nesse mundo aí dos quantitativos, né, da simulação computacional. Certo? Deixa eu ver aqui só se me mandaram alguma coisa. Isso aí. E aí, como é que funciona o processo, né? Então, já que eu tenho um modelo ali com muita informação, né? Quem tem acesso, né, a essa informação? Como eu falei antes, tem muitos profissionais, né, na nossa indústria. Dificilmente tu vai trabalhar sozinho, né? Tu vai fazer todos os projetos de uma edificação, a não ser que seja uma obra não muito grande, né? Mas, digamos, se for um edifício, né, provavelmente tu vai ter um engenheiro por estrutura, tu vai ter a equipe de arquitetos ali, né, que fez o projeto arquitetônico, vai ter lá um engenheiro para instalações, um para elétrica, né? Então tu tem muitos profissionais envolvidos. Qual que é uma das abordagens, tá? Tem várias maneiras de abordar isso, né? O arquiteto vai lá e desenvolve um modelo inicial, ele disponibiliza esse modelo para os outros. Então, os outros vão lá e pegam esse modelo dele e constroem modelos em cima daquele do arquiteto. Essa é uma de várias possíveis abordagens, né? Constrói em cima do modelo do arquiteto, tá? O modelo de instalações, estruturas e assim por diante. E aí o engenheiro de instalações, por exemplo, cadê ele aqui, ó? De instalações, de água quente, água fria, ele vai acessar esse modelo do arquiteto e esse modelo pode estar numa central, né? Pode estar num intranet, assim, como se fosse, né? Num ambiente online, na nuvem, e ele vai enxergar o que o arquiteto fez a última vez quando ele acessou o modelo. Ele vai enxergar o que o engenheiro estrutural está colocando de pré-dimensionamento da estrutura, por exemplo. Então, ele começa a ver coisas que os outros vão colocando lá, né? E aí, algum dos profissionais pode fazer o seguinte, ele pode ir lá e colocar restrições, né? Então, por exemplo, o engenheiro estrutural não pode mover as janelas, né? Não pode ir lá e puxar a janela do arquiteto. Então, a gente pode trabalhar com conjuntos, né? Com worksets, que chama, né? E várias outras maneiras, né? Essa é uma delas, para criar restrições em quem pode mexer o quê, quem enxerga o quê, né? E assim por diante. Então, por exemplo, a informação do brilho do piso, a textura do piso pode não ser determinante para o engenheiro estrutural, né? Mas o peso, a carga do piso pode ser interessante. Então, algumas informações podem ser filtradas, né? Dependendo do profissional que vai pegar esse modelo, certo? Então, a gente consegue passar certas informações para alguns, né? E restringir o acesso a outras, né? Se a gente quiser. Então, a gente pode ter modelos mais simples, né? Porque senão, se todo mundo tiver um modelo muito pesado, né? O modelo central for muito pesado, né? Acaba que o processo, né? Fica cheio de informações, né? Acaba confundindo um pouco o pessoal. Então, isso aqui, ele está muito relacionado, assim, a todo mundo saber o que os outros estão fazendo, né? E o processo em BIM, ele é um pouco diferente do tradicional, né? O tradicional é aquele que o arquiteto lá faz o inicial arquitetônico, vai passando adiante, né, no processo pro estrutural e assim por diante,
e se tiver alguma mudança no meio do caminho, vai ter retrabalho, né, de fazer aquilo. Né? Então, qual que é o princípio aqui? Como a documentação não é mais um problema, a gente pode ficar mais tempo discutindo as soluções entre os projetistas. Né? Então, esses projetistas aqui, eles podem, entre eles, né, como eles estão enxergando os projetos dos outros, chegar em conclusões melhores, né, decisões melhores do projeto e gerar menos problemas, né, como a gente viu aqui no início, né. Então, esse aqui é um dos problemas, né, que a gente pode evitar com essa integração. Seguindo aqui um pouquinho mais adiante, né, falando rapidamente sobre interoperabilidade, que eu estou dando um exemplo, ó. Vamos pegar o seguinte exemplo, ó. O arquiteto lá está desenvolvendo um modelo de um hospital, por exemplo, ou de alguma instituição. Né? E o arquiteto, ele não vai fazer o cálculo estrutural nesse caso. Né? Então, ele contratou um engenheiro de estruturas metálicas, por exemplo, para fazer o cálculo estrutural. Mas ele faz lá o pré-dimensionamento dele, né? No projeto arquitetônico dele, e envia para o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural abre num outro software, né? Num software específico para aquilo, para cálculo estrutural, e vai usar a geometria que o arquiteto prescreveu, né? Vai fazer algumas alterações, por exemplo, em pilares, treliças e componentes, vai rodar lá as análises estruturais dele, conforme as normas, carregamentos e tudo mais, e vai gerar um modelo atualizado. Né? Esse modelo estrutural vai voltar para o projeto arquitetônico. Então, alguns pilares vão ficar maiores, menores, né? A cobertura vai ter um espaçamento, enfim, algumas alterações. E aí, como o arquiteto tem interesse em saber onde está a estrutura, né, para fazer os seus projetos dos ambientes, ele vai ter esse modelo atualizado, né, que veio de um outro software. Então, isso aqui, quando um software conversa com o outro, né, quando a informação vai de um software para o outro e volta, né, e sem perder as informações, é o processo que a gente estabelece, né, em alguns softwares como processo de interoperabilidade entre ferramentas, né. E aí tem alguns formatos, esse formato aqui, né, esse é o logo do formato IFC, são alguns formatos abertos, né, que muitos softwares aceitam esse formato, né. E aí alguns softwares perdem mais informação, outros conseguem manter, né, essa informação. Então a ideia é que esse processo de vai e vem dos projetos, como agora ele se dá no 3D, né, tem que tomar um cuidado com as informações que vão e voltam, né. Certo? Só tomar uma água aqui. Então, a ideia é que a gente tenha um profissional que cuide disso, né? Que cuide da implementação, ou que cuide dos modelos. Geralmente, né, esse profissional aí que faz o vínculo aí entre os vários projetistas é o próprio arquiteto ou o próprio profissional que está trabalhando ali, mas nada impede de ser um dos engenheiros, enfim. Então, alguém fica responsável por coordenar esse grupo, né? Então, surgem os BIM Coordinators, né? Que chamam. Tá? Os coordenadores BIM, enfim. Que é o profissional ali que auxilia na implementação, auxilia aí na organização dos modelos, sincronizar as informações, né? Porque todo mundo meio que tem que saber um pouco do que os outros podem fazer, né? Certo? E aí aqui eu trouxe algumas possibilidades, ó. As possibilidades mais comuns que a gente tem no BIM, né? Como eu falei, para extrair quantitativo é muito bom, né? Então a gente tem um modelo 3D, calcula a quantidade de alvenaria, reboco, concreto e assim por diante. Então eu trouxe aqui, ó, um exemplo de instalações hidráulicas, ó. Então aqui está o projeto de água fria, água quente, tá? Que foi feito num exemplo, né, numa disciplina ali de Revit. E aqui as instalações, né, não está o melhor traçado possível, tá? Caso alguém esteja aí, trabalhe com isso e ignore tá, o traçado. A ideia aqui é que nós temos as legendas, né, identificando as peças hidráulicas. Então, isso aqui é muito útil para a obra. Por exemplo, eu quero saber quais são as peças que eu tenho que comprar para um determinado apartamento ou para um banheiro e assim por diante. Então, o Revit calcula lá a quantidade, né, de materiais, bucha de redução, T de redução, com a especificação do material, inclusive, certo? Diâmetro e o material. Então, imagina, né, calcular isso tudo manualmente, né, fazer o projeto lá no AutoCAD, contar o número de joelhos, ou se usa um pluginzinho lá, o TigreCAD, por exemplo. Né, isso aqui pode ser automatizado de certa forma, mas imagina se tu tem que mudar alguma coisa, né, ou se tu errou na modelagem, né, como é que tu vai saber se está certo ou errado, né? Então, isso aqui ajuda bastante para checar a consistência das informações. Então, aqui para água quente, água fria, as conexões. Para esgoto também, ó.
Então, como eu falei, a representação em planta baixa para esgoto, ela é interessante para ver visto de cima onde estão as instalações, mas a gente usa isométrico também, né? Tá? Então, permite a gente verificar o quantitativo, inclusive, de quantas metragens de tubo estão sendo utilizadas. Tá? O projeto de instalações provavelmente é o mais fácil de fazer, né, de todos, tá? Porque ele é bem simples, e eles requerem alguns arquivos pré-condicionados, né, que a gente chama de templates. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer um projeto de instalações, eu importo o projeto arquitetônico, o modelo 3D do arquitetônico, ele fica assim, ó, cinza, né? Então, ele fica aparecendo meio fraquinho no fundo, e tu vai lá e vai traçando, né, as tubulações, certo? Tu pode condicionar o dimensionamento disso a uma série de regras, né? Então, por exemplo, instalações de água fria e água quente, tu pode fazer o cálculo de perda de carga, vazão, né? Enfim, tu pode colocar condicionantes, né, lá nos teus elementos para poder ir ajudando a dimensionar. Né? Então, tu pode vincular informações de um Excel, por exemplo, para dentro do Revit, né, e bater as informações, conferir essas informações, assim por diante. Então, é bem interessante conforme a gente vai mexendo, né? Certo? Eu trouxe aqui algumas imagens, ó, então, lá no AutoCAD, às vezes a gente ignora a inclinação, né? Diz que está inclinado, mas na verdade não está inclinado, né? O tubo está passando reto, às vezes. Então, é um mesinho, né, que a gente dá, às vezes, lá no AutoCAD. No Revit, tu não pode dar esse migué, né? Infelizmente. Então, tu tem que dar a inclinação correta, né? Para evitar alguns erros, ó. E o bom é que tu vê os erros acontecendo, né? Então, sei lá, ó, tem um tubo passando muito próximo ali da viga, numa altura muito próxima, né? Então, o traçado do projeto lá tava, sei lá, tava tudo errado, o traçado do projeto, né? Vamos analisar como é que pode ser feito melhor, né? Enfim. Então, tu verifica os problemas acontecendo antes deles acontecerem, né? Espaço insuficiente, né? Como a gente tem aqui. Então, tu consegue... Isso aqui é a parte mais fácil, né? Por isso que a parte de hidráulica, eu diria que é um bom ponto de início para quem estiver começando, né? A parte de instalações, né? E tudo mais. Então, faz o arquitetônico, depois faz o hidráulico, né? E a gente pode verificar algumas outras informações que às vezes não aparecem. Ó. Então, por exemplo, em planta baixa, a gente não sabe que no reservatório não vai ter espaço para o cara fazer manutenção, por exemplo, para a gente tirar a tampa do reservatório, só tendo a informação da planta baixa. Né? E aí, se eu vejo num 3D rapidamente, a gente vê o espaço mínimo que tem que ter lá para o cara conseguir tirar a tampa do reservatório para fazer, né, manutenção, limpeza, enfim. Então, são informações simples, né, que estão inseridas já nesse modelo, tá, que a gente consegue utilizar para fazer algumas análises um pouco melhores, né. Então, que às vezes são informações assim aqui no 2D, às vezes elas estão escondidas ou passam meio que despercebidas, a gente não nota que tem problemas, né, no nosso projeto, certo? E aí aqui está selecionado um reservatório, olha só, quando a gente seleciona o objeto, ele aparece várias informações, né? Então, esse reservatório ele vai ter lá a saída para água fria, por exemplo, em uma determinada altura, ó. Certo? Ele vai ter, sei lá, a boia lá dentro, né, dele. Vai ter lá o diâmetro que tu pode parametrizar conforme o fornecedor. Às vezes, dependendo do material que tu pega na internet, né, o bloco que tu pega na internet, ele vem com informações do custo, né, ou do volume, enfim. Então, por exemplo, tu importa um modelo de bomba, ele diz lá a especificação técnica da bomba, né, da potência, tudo mais, quanto custa, a manutenção e assim por diante. Então, são informações que não vão para o projeto, né, podem ir eventualmente para um memorial, alguma coisa, mas elas podem ser usadas em outros softwares BIM, né, para simular, por exemplo, a parte de manutenção, né, como eu vou falar um pouco mais adiante desse tempo. Certo? Aqui tem um estudo que eu fiz na minha pós, ó. Então, o estudo era da compatibilização de disciplinas desse edifício, um edifício aqui de Passo Fundo. Então, foi feito o modelo arquitetônico dele, né, com as paredes, portas, janelas, né, as esquadrias, revestimentos, e aí foi anexado o modelo de instalações. Então, instalações aqui, incluindo a parte de drenagem, água fria, água quente e ar-condicionado, se não me engano. E aqui, claro, né, como o modelo era muito pesado, né, o meu notebook não é muito, ele não é muito potente, né, o notebook. Então, o modelo aqui está simplificado. Ó. O pavimento tipo, que tem as instalações, ó, ele está só no pavimento tipo 1, né? Então, isso é uma outra coisa, né? Quando eu quero extrair o quantitativo, daí eu faço só no tipo, por exemplo, e multiplico pelo número de andares, tá? Para não ficar muito pesado, por exemplo. Porque isso aqui vai se repetir, né, várias vezes. Tá? Se eu tivesse daí um computador mais potente, né? Por exemplo, se eu vou
lá em casa, daí o computador é um pouquinho melhor que o notebook, daí eu boto o modelo inteiro, né? Mas se é alguma análise rápida, daí não precisa estar o modelo tão cheio de informações, né? Isso é bem importante, tipo, o nível de informações que tu tem no modelo não precisa ser sempre o mais detalhado possível, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa estrutura de concreto, né, ela veio de um outro software semelhante ao Eberic, tá? Um software que exporta a geometria, ele não tem o aço dentro ali, né? Não tem as barras de aço dentro do edifício, tá? Porque nesse momento aqui de compatibilização não interessa tanto saber quantitativo de aço, tá? Então, eventualmente, pode ser feito um modelo com um nível um pouco maior, mas para compatibilização, de repente, não é tão necessário assim, né? Certo? E aí tem um outro software, que não é o Revit, né? Que é esse aqui, né? O software Navisworks. Talvez alguns de vocês já ouviram falar. Nesse software, a gente consegue juntar os projetos. Então, juntou ali as instalações, arquitetônico e estrutural, para fazer algumas análises, né, de detecção de interferências, né? Então, a ideia é que a gente cria alguns grupos, ó. Eu crio lá um grupo que é só paredes, por exemplo, ou só instalações de água, sei lá, só pilares, só vigas, né? E eu cruzo, por exemplo, eu cruzo instalações de esgoto com vigas, para ver se tem alguma viga passando, né, na mesma posição que tem uma instalação de esgoto, por exemplo. E ele acusa lá uma série de interferências, né? Então, por exemplo, se eu cruzar paredes com instalação hidráulica, talvez não seja tão útil, né? Porque eu quero que a instalação hidráulica entre na parede. Então, tu tem que fazer um filtro, né? Um pouquinho complicado para detectar, né? E aí a gente consegue ver alguns problemas do projeto. Por exemplo, tem uma calha passando dentro do pilar, né? Por exemplo, que é a questão de, na modelagem, é só mover um pouquinho para cima, né? Ajustar a posição, enfim. Tem aqui um tubo, ó, passando dentro do pilar, vários tubos passando na viga, né? Então, para já saber o local onde eles estão passando, né? Aqui, ó, o local do shaft, em um dos modelos, estava um pouquinho deslocado do outro, ó, então acabou passando as tubulações em cima de várias vigas. Então, é questão assim, de mover um pouquinho o modelo lá no hidráulico, né? Enfim, fazer um ajuste rápido para evitar, sei lá, eventualmente na obra, alguns desses problemas podem atrapalhar, né? Então, se a gente está antecipando o que vai acontecer na obra no modelo, basicamente é isso. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tem um reservatório, o espaço insuficiente, basta mover um pouquinho para o lado também, né? E aqui uma tubulação, né, no pilar. Então, são uma série de detecções prévias, né? A gente constrói a obra antes dela acontecer para ver o que tem nos projetos, né? Que pode estar errado, né? E aí, claro, né, os projetistas fazem as alterações dos projetos antes de aprovar na prefeitura, né? Então, a ideia é assim que a gente usa o modelo para melhorar a nossa obra, porque a gente está preocupado com a obra, né? A gente não faz o modelo só para gerar documentação para aprovar na prefeitura, né? Então, tem que ter essa mentalidade que a gente vai ter mais trabalho, que a gente vai estar corrigindo, né, melhorando os projetos. Então, a gente vai entregar projetos mais detalhados, né, com mais informação ou com informações mais organizadas, né, do que os outros. Certo? Deixa eu só ver aqui. Segundo. Suelen, qualquer coisa vai me chamando aqui, tá? Vou seguindo. Deixa eu só aceitar aqui. É que tu me mandou uma mensagem agora, eu achei que era. Certo? E aqui tem um trabalho de uma aluna, aqui, a Bruna, né? Então, em 2020, foi me orientando de TCC, ela fez também um processo semelhante. Pegou uma edificação e realizou ali o modelo de arquitetura, estrutura. No caso aqui, o modelo estrutural foi importado do Eberic, né? Então, o Eberic ele é um software de cálculo estrutural que exporta geometria também. Então, ele não é necessariamente totalmente BIM, né? Mas os softwares BIM conseguem pegar a informação dele, né? Então, ele conversa com os softwares BIM, certo? Ele tem informações, né, para gerar esse tipo de integração. E aqui o projeto de instalações, né, que ela colocou ali, os reservatórios, né? E água, esgoto, e assim por diante. Aqui as vistas, ó, de planta baixa deles, dos respectivos. E a partir disso, ela também fez um processo semelhante a esse que eu mostrei, né, de fazer a integração das disciplinas. Certo? Então, tem muito potencial nessa área de projeto, né, de desenvolver os projetos das diferentes disciplinas, né, e é bem útil para a gente compreender como que um projeto conversa com o outro, né, como é que a gente anexa a informação de um para o outro. Antecipar os problemas, né, principalmente.
Só que aí agora entra a parte que eu diria, né, que pode mudar um pouco. Isso aqui, tudo que eu falei, tá relacionado ali, né, nessas etapas iniciais aqui, né? Projeto detalhado, documentação, né, tudo mais. Então a gente está fazendo modelos para gerar pranchas melhores, né? Gerar documentos melhores para evitar erros na obra, né? Antecipar as coisas na obra. Tá, então o BIM ele é muito interessante nesse ponto de vista, né? De fazer projetos mais detalhados. A documentação se torna um subproduto, né? Não se torna mais o foco. Então a gente pega esse modelo 3D e faz uma série de outras análises, né? Então o engenheiro estrutural vai lá e faz o cálculo estrutural, né? A partir de uma referência de um modelo 3D arquitetônico. Mas também pode ser pego esse mesmo modelo aqui, fazer uma análise de quanto ele custa, né? Pode fazer uma simulação de como que vai andar a obra, né? Como é que vai ser feito o processo da obra, que eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco. Pode ser feitas análises ali de conforto térmico, acústico, lumínico. Então, cada camada que tu coloca a mais de análise nesse modelo, cada coisa que tu utiliza esse modelo para alguma coisa além, né, de documentação, tu está acrescentando uma dimensão, né, no uso desse modelo. Então a ideia é assim, né, é muito bom fazer um projeto bem detalhado, mas o grande potencial está nessa parte aqui, né, a construção, logística e manutenção, que é algo que ainda está sendo aos poucos descoberto, né, no Brasil principalmente. Então a gente ainda tem um foco no BIM muito para projeto, né? E ele é muito atrativo, né, por gerar as pranchas atualizadas, mas a ideia é que a gente use esse mesmo modelo que gerou as pranchas do projeto para simular situações em obra, né, situações de construção, né? Então tem uma coisa que a gente chama das dimensões do BIM, né? Então, as dimensões do BIM, as que a gente mais conhece, né? Então, a gente faz um modelo em 3D ali, né? E a partir desse modelo 3D a gente extrai as pranchas. A gente está usando o Revit como um AutoCAD melhorado, como se fosse, né, por exemplo, né? Aí nós podemos pegar e, ao longo do tempo, colocar o planejamento da obra, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, certas informações certas partes do modelo vão ocorrer antes, né? Então, vai ter fundações, estrutura, vedações, né? E assim vai indo, revestimento, esquadrias. Então, na nossa indústria, a gente tem uma sequência, mais ou menos, de atividades que vão ser feitas. A gente pode pegar esse modelo e fazer algumas simulações no 4D, né, que envolve o tempo, certo? Aí nós temos o 5D, que é custo ao longo do tempo, tá? Os principais erros, né, que o pessoal fala, nós estamos fazendo BIM 5D, né? BIM 5D, na verdade, é custo ao longo do tempo, né? Porque tu tem que englobar o tempo para poder fazer o 5D. Se tu tá usando o Revit, fazendo quantitativo lá, tu tá ainda no 3D, né, basicamente, porque o quantitativo é uma tabela que a gente coloca, né? Então, a ideia do 5D é o custo ao longo do tempo, quanto que a empresa está gastando por mês, por semana, enfim, em material, mão de obra e assim por diante. Então, tem um ponto de vista mais estratégico, né? Quanto que vale a pena fazer mais rápido, mais devagar a construção e assim por diante. Certo? Não está relacionado a simplesmente extrair quantitativos, porque extração de quantitativos já é uma... já se presume que se tu vai utilizar um software tipo Revit, que tu vai extrair o quantitativo, né? Não é uma novidade extrair o quantitativo nesse caso, certo? Então, facilita bastante esse processo também, né? E aí, aqui na bibliografia, até o 5D está bem estruturado na bibliografia, né? Em trabalhos científicos, né? Na academia está muito bem estruturado até o 5D. A partir do 6, 7, 8D, cada camada, né, de complexidade que tu coloca, cada autor fala de alguma coisa, né? Então, não existe necessariamente um consenso exato, né, do que é o 6D, 7D, 8D, assim por diante. Basicamente, cada simulação, cada camada de análise que tu coloca em cima pode ser uma dimensão a mais, né, se tu for interpretar, né? Apesar disso, alguns autores consideram, né, o 6D como operação, né? Então, tu vai fazer a manutenção de equipamentos, manutenção de infraestrutura, que corresponde aqui, ó, no ciclo de vida da edificação a essa etapa aqui, né? Deixa eu só limpar rapidinho. Então, essa etapa aqui de operação e manutenção, então, corresponde a um processo depois que a obra está pronta, né? Então, aquilo de APO, por exemplo, que os arquitetos utilizam para verificar a satisfação dos clientes depois que a obra está pronta, né? Assim por diante.
ou se tu tem uma instituição que tem muitos equipamentos, sei lá, um hospital, vai fazer o gerenciamento das máquinas, né, dos aparelhos que tem ali. Então a gente começa a entrar em outras disciplinas, né? Então o pessoal da mecânica começa a entrar também, né, nessa parte para gerenciar os custos relativos a isso. Alguns autores, né, chamam o 6D de sustentabilidade, né? Alguns chamam de 7D de sustentabilidade. Então varia de autor para autor, né? Isso aí vai mudando. Então aqui entra, por exemplo, a análise de eficiência energética, quanta energia essa edificação gasta, né? Qual o desempenho acústico. Se eu apontar determinado ambiente para o sol, qual vai ser o gasto energético, né? Quais os materiais que estão sendo utilizados, soluções, estratégias voltadas para a eficiência energética podem entrar aqui, e elas não precisam necessariamente ter nada a ver com o custo ao longo do tempo, né? Então, por isso que talvez assim, ó, a definição das dimensões não está necessariamente assim sequencial, né, uma a outra. Tá? Então, tu pode ter, sei lá, uma simulação e tu não ter feito, pode ter uma simulação de sustentabilidade e não ter feito nada de gerenciamento de obra, né? Não é dependente uma coisa da outra, são coisas meio que andam juntas, né? Mas em tópicos afins, né? Então, certificação ambiental, por exemplo, aquela LEED, então a gente pode pegar um projeto que foi feito no ArchiCAD, no Revit, e gerar uma série de verificações, né, de regras para verificar alguns indicadores, né, verificar a eficiência energética da edificação, qual o gasto, né, disso. E aqui o 8D está como exemplo segurança, né? Então, projetos, né, de instalações de segurança, mas não necessariamente precisa ser especificamente sobre isso. Tá? Então, o 6D, 7D, 8D, eles vão meio que se confundindo, né, na literatura, né? Alguns estão mais bem estabelecidos do que outros, né? Então, aqui mostrando rapidinho como é que funciona o 4D e 5D, né? O 4D e 5D, basicamente é o seguinte, né? Vou mostrar alguns exemplos rapidinho aqui de alguns trabalhos. A gente vai pegar lá um cronograma de atividades, então a gente tem um gráfico de Gantt ou uma curva uma sequência de predecessoras, uma série de atividades, e a gente vai pegar partes de um modelo BIM, né? Então, por exemplo, eu sei que as fundações, né, precisam da limpeza do terreno e escavação para acontecer, né? Então, eu condiciono assim que certas atividades precisam de outras atividades estarem prontas, né? Então, esse é o cronograma básico ali, né? Sequências. E aí a ideia é assim, a gente coloca partes desse modelo BIM vinculado a partes desse cronograma. E aí a gente consegue gerar algumas simulações, né? Então, se a gente decidir, por exemplo, nessa obra que está passando ali a GIF, né? Acho que vocês devem estar conseguindo ver, né? Se nessa obra a gente decidir fazer mais rapidamente a primeira torre ou a segunda torre, quanto dinheiro a gente vai economizar, por exemplo, ou quanto tempo a gente vai economizar. Então a gente cria alguns cenários, né? Vamos fazer primeiro a primeira torre, depois a segunda torre, depois fecha a alvenaria da primeira, começa da segunda, né? Ou faz uma parte da primeira, uma parte da segunda, né? Quem que diz o que é melhor, né? Do ponto de vista econômico, né? Então, na verdade, isso aqui atualmente está na experiência, né, de quem trabalha com obra, né? Então, se a gente contar exclusivamente com a experiência de quem trabalha com obra, a gente pode usar algumas dessas simulações para nos dar, né, uma abordagem, tipo, nós que somos novos, estamos iniciando nisso, podemos ter uma noção, né, do que pode funcionar ou não funcionar. Então, a gente coloca lá por exemplo, mais carpinteiros ou mais pedreiros em determinada atividade, aumenta o custo, né, naquele mês, e vê se isso vale a pena, por exemplo. Então, faz algumas simulações nesse sentido. Então, obras grandes, né, onde o custo relacionado à execução é um fator predominante, geralmente utilizam bastante simulação, né? Então, a gente pega aquele modelo lá, o arquitetônico, o estrutural, eventualmente de instalações também, né? O de instalações, às vezes, fica fora da simulação, porque ele não é muito visível, né? Então, é ruim de enxergar, né, nessas simulações, nessas visualizações. Então, às vezes, ele é simplificado. E aí, a gente vai simulando cenários, né? Então, dando prioridade para algumas atividades, ou dando prioridade para outras, e vendo ao longo do tempo quanto demora para construir, ou quanto custa, se a empresa pode gastar mais, ou pode gastar menos, né? Então, é essa ideia, né, de tirar aquela informação que está só lá na cabeça do executor e tentar trazer um pouco para nós, que estamos, né, fazendo os projetos, né, tomando as decisões técnicas ali, para ver qual sequência vale mais a pena
para aquele contexto específico, né, para aquela obra específica que está acontecendo. Então, a parte toda de logística, por exemplo, máquinas, equipamentos, no canteiro, também pode ser simulada, né? Então, como se fosse um joguinho, né? A gente pode colocar ali em que momentos certos equipamentos vão estar no canteiro de obra. Então, algumas atividades vão ser bloqueadas, né, por aquilo lá. Então, a gente condiciona algumas partes do modelo a aparecerem só quando tiver aquele equipamento lá, por exemplo. Certo? Então, funciona mais ou menos assim a parte de simulação, né? Recentemente, daí, no caso desse ano, eu tenho acompanhado alguns trabalhos do Dr. Formoso, né, que é da URGS. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, né, o nome dele. Então, aqui de orientando nele, a Natasha, fez um trabalho bem interessante que eu ainda estou lendo, de simulação 4D, comparando ali, né, uma obra que está sendo executada com o planejamento que foi feito. Então, utilizando ali um software de simulação 4D, né, pegando ali alguns serviços, por exemplo, pega a alvenaria, revestimentos, a estrutura. Então, tu não precisa fazer tudo, né? Tu não precisa, se tu não quiser botar instalações, né? Tu pode fazer uma simulação só de alguns serviços, né? Por exemplo, se tu quiser. Então, tu pode simular alguns itens, né, que custam mais, por exemplo, na obra, né? Ou que seja um processo crítico, que tu precisa definir aquilo ali para poder seguir os outros processos, né? Então, aqui a gente está saindo daquilo lá que o modelo BIM só é útil para gerar o projeto arquitetônico, né? Ou projeto estrutural, enfim, e trazendo o BIM para simulação, né? Então, pensando naquilo que o projeto é uma pequena parte do custo e a obra custa muito mais, né? Muitas vezes mais, né? Os contratos, né? Enfim, os materiais, a mão de obra custa muitas vezes mais do que um projeto, né? Então, é importante ter o projeto bem detalhado. Então, por que a gente não dá a mesma atenção para a obra, né? Que custa muito mais caro que o projeto, certo? E aqui nesse trabalho daí também é bem extenso, tá? O trabalho não vou conseguir falar muito sobre ele agora, mas foi gerado alguns indicadores, né? Então, de executado e previsto, né? Desvio de prazo e assim por diante. Então, o planejado e o executado para algumas torres ali, né? Certo? E a discrepância entre um e outro pode ser um indicador que a própria empresa pode aproveitar para melhorar os seus próprios projetos, né? Empresas que executem bastante obras, né? Com repetição, por exemplo, né? Então, as torres aqui os pavimentos tipo são bem similares. E aqui é de um aluno também, da IMED, que o processo-alvo é o do Bruno Spolt. Ele foi orientado pela professora Elvira, né? Então, o processo-alvo dele aqui era, na verdade, colocar os pallets aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, os pallets de alvenaria nos pavimentos, né? Então, o processo-alvo dele ali, que ele estava analisando, era isso, né? Subir a estrutura, fazer a vedação externa, né? As alvenarias externas, e localizar onde os materiais teriam que ser entregues, né? Pela grua, né? Pelo guincho, enfim, nos pavimentos. E aí ele foi fazendo essa atualização aqui, ó, a partir do sistema de formas, né? Então, o sistema de formas foi sendo colocado em cada pavimento, os prazos de concretagem, cura, né, desformo foram colocados no modelo, e aqui estão algumas vistas, né, em determinados momentos. Então, não necessariamente a gente quer dar assim a melhor solução possível, mas a gente quer simular cenários para ter essa informação, né? Então, usar aquela informação do modelo que tem tem muitos dados para poder, né, também falar um pouco sobre a execução, né? Então, é bem aquilo que eu falei, né? Se a gente dá tanta atenção para o projeto, por que a gente não dá atenção para a obra, né? A obra fica meio feita, às vezes, feita de qualquer maneira, né? Certo? E aí, aqui, para finalizar, né? Vou ter aqui alguns resumos, né, dos desafios e tudo mais que a gente vai discutir um pouco mais amanhã. Amanhã nós temos a mesa redonda, né? Eu vou estar participando junto com uns outros profissionais nessa área também. Então, aqui alguns temas, né, relacionados a isso. Então, os desafios que eu elenquei aqui rapidamente. Então, a implementação do BIM atualmente aqui na nossa região, né, no Brasil, de forma geral, ele vai aos poucos engatinhando, né? Algumas áreas, algumas regiões já estão mais desenvolvidas. Algumas áreas dessas que eu falei estão bem mais desenvolvidas que outras. A parte de projeto, parte de obras, por exemplo. Então, precisa de treinamento, adaptação de profissionais. Às vezes tem muita informação no modelo. Então, precisa de um profissional que saiba quais informações são úteis em cada momento, né, para não deixar os projetistas loucos, né, da cabeça com tanta informação.
né? Nós temos uma série de normas e estratégias do Brasil aí que estão mudando no cenário de obras públicas, né? Então tem a estratégia BIM-BR ali que vai mudar para obras públicas de infraestrutura, vai ser exigido, né, nos próximos anos aí o modelo BIM, simulação, né, quantitativos, né, então uma série de requisitos. E a ideia é que aos poucos, né, esse setor público, como ele vai necessitando dessa informação adicional, o setor privado também, que executa esse tipo de obra, também vai se adaptando em outras obras, né, eventualmente. Então, essa estratégia BIM-BR, eles pretendem criar algumas normas, famílias, né, protocolos de execução, né, como exigir projetos em BIM e assim por diante. Então, é uma coisa que está sendo discutida bastante recentemente, né. Compatibilização e colaboração envolvem processos demorados inicialmente, né, então, para um escritório que ainda está aprendendo, né, a utilizar, às vezes demora, né, vai utilizando aos poucos, né. Então, esse é um dos desafios que eu diria, né. E tem essa questão, né, que o BIM para projetos é totalmente diferente de BIM para obra, tá, mas a informação que tem nos projetos pode ser usada para obra também, certo? Então, gerar documentação é uma coisa, simular situações do canteiro é outra, né? E eu coloquei aqui aquele comentário, né, o projeto é uma pequena parte ali, né, uma pequena porcentagem do custo total, né? Então, começa tudo no projeto bem feito, e depois vem a obra bem feita também, né? E aqui eu coloquei alguns tópicos que eventualmente a gente pode discutir amanhã, né? A questão do treinamento para projetistas, como que um escritório pode fazer o seu primeiro modelo BIM, primeiro modelo de instalações, né? Como que pode fazer a compatibilização e implementar isso num escritório, né? Quais as estratégias iniciais, né? O que a gente pode pegar da pesquisa, né? Para aplicar na prática, né? Porque tem aí uma lacuna entre pesquisa e prática, que a gente pode falar também um pouco amanhã. Questão dos arquivos, né, templates próprios para a empresa, né? Então, uma empresa faz muitas obras de loja ou shopping, por exemplo. Então, como tu tem uma repetição, né, tu prepara alguns arquivos especificamente para aquele propósito, né? Como a gente pode criar esse tipo de arquivo, a gente pode falar, né? E a utilidade das simulações, né? Então, porque assim, a gente não tem como entregar né, a simulação não no Brasil não é classificada ainda como um entregável, né? Então, vou vender uma simulação, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente faz essas simulações e vai acompanhando, né, conforme a necessidade do cliente, né? Então, o nosso produto, né, dessas simulações é dar alternativas, né, de caminhos que podem ser feitos para obra ou para compatibilização, né, o que for. Então, a gente pode orquestrar isso também, eventualmente, né, transformar isso num produto bem estruturado, né? Então, a gente faz projeto e faz simulações também, certo? Aí aqui eu deixei o meu contato, né? Amanhã eu vou estar de volta, né, na mesa redonda, tá? Mas caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar mais especificamente sobre alguns tópicos, né, o meu e-mail está aqui, ó, certo? Caso alguém queira alguma das referências que eu apresentei aqui desses trabalhos e tudo mais, também pode entrar em contato comigo, né? E por mim, da minha parte seria isso, né? E aí, convido todos daí para amanhã participar da mesa redonda, começando ali pelas 19h30, né? Se não me engano, né? E muito obrigado, espero que tenham gostado dessa introdução aí. Eu tentei falar um pouco de tudo, tá? Tem muitas outras coisas que teria que falar, mas para apresentar o tópico, né, de forma geral, eu acho que nesse tempo aqui já daria, né, para falar bastante, né? Então, muito obrigado pelo convite, Suelen. Vou passar de volta daí para ti a palavra, deixa eu só colocar aqui para tirar, né? Aí, deu certo. Beleza. Obrigada, Juliano. Foi muito interessante, espero que o pessoal tenha gostado. Queria lembrar a todos, então, que amanhã nós temos uma mesa redonda para continuar discutindo sobre esse tema. A mediação será com o Vinícius, doutorando em Engenharia Civil. E quem quiser encaminhar perguntas, lembro novamente, tem um e-mail ali na descrição do vídeo para vocês encaminharem as suas perguntas para amanhã. O sorteio também do curso de Revit pela ProEng Cursos vai ser no final da mesa redonda amanhã. Espero vocês, então, às 19h30. Obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.